Fala pessoal, Pedro Paiva aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das funções mais importantes do Looker Studio, que é a combinação de dados. A combinação de dados serve para quando a gente tem várias bases de dados diferentes e a gente precisa utilizar todas elas na mesma visualização, na mesma tabela ou no mesmo gráfico. Então a gente precisa combinar todas essas bases de dados em uma única tabela para que a gente consiga aí modificar e utilizar do jeito que a gente precisa. Então eu vou fazer um exemplo com vocês aqui passo a passo como que a gente faz a combinação de dados e todos os tipos de combinação que tem. E também no final do vídeo eu vou deixar uma dica extra aí que vai ser muito legal você saber, que é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas eu tenho certeza que você vai conseguir pegar já. Beleza? Essas bases de dados que eu vou utilizar aqui, eu vou deixar no link da descrição. Então, quando você abrir o link, você cria uma cópia dessa planilha para que você consiga utilizar aí no seu dashboard também, tá, pessoal? Então, quando você abrir, você vem aqui em arquivo e criar uma cópia para você conseguir usar aí. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Já faz mais ou menos um mês que eu comecei os vídeos aqui e pelos comentários o pessoal está gostando bastante. Então, se esse vídeo te ajudar também, deixa um gostei para me ajudar a compartilhar com mais pessoas e se inscrever no canal para não perder essa série de vídeos que eu estou trazendo de Looker Studio e também mais para frente eu vou trazer de alguns outros programas. Então vamos lá para a nossa aula. Primeiro, eu quero começar mostrando como que está as nossas bases de dados. Aqui eu fiz uma base fictícia, tá, pessoal? Coloquei qualquer número aqui aleatório. E essa base é uma base de imóveis. Eu vou até ajustar aqui, que é um M minúsculo. E o que traz essa base de imóveis? Na primeira aba, que chama imóveis, eu tenho aqui o ID do imóvel. Então a gente tem até o número 64. Tem a quantidade de quartos desse imóvel, o número de vagas e o número de banheiros. Então cada linha aqui representa um imóvel. A gente tem outra aba que chama venda. Então aqui eu tenho o ID de cada imóvel também, com o preço de venda dele. Então vocês podem reparar que eu até deixei em azul, que os mesmos IDs aqui são os mesmos que estão aqui nessa outra aba. A diferença é que nessa primeira aba tem alguns imóveis diferentes que não tem nessa daqui. Tá vendo, né? Aqui a gente tem 60 até 64. Aqui a gente não tem. Só que nesse aqui a gente tem do 31 ao 35 e aqui a gente não tem, aqui vai até o 30. Isso aqui é de propósito para ensinar vocês aqui como que a gente combina esses dados. A gente também tem a aba de locação, então a gente também tem aqui o ID do imóvel e o preço de locação dele e tudo números fictícios, tá, pessoal? Então pode ser que não faça muito sentido algumas coisas. E como última aba a gente tem a aba de ofertas. Então aqui eu tenho a nossa coluna de data, eu vou até deixar em branco para não confundir com ID. A gente tem a coluna de data, então a gente pegou aqui do dia 1 ao dia 25 de janeiro. A nossa coluna do ID do imóvel, essa aqui eu posso pintar para ficar igual essas aqui. A gente tem qual que é o interessado no imóvel, o nome do corretor e o tipo, se é venda ou locação. Tudo isso aqui a gente vai utilizar hoje no nosso exemplo, onde eu vou mostrar passo a passo como fazer. Então já abre a sua cópia aí, faz comigo junto para que você consiga aprender aí. Se você ficar só olhando, sinto muito, mas você não vai conseguir memorizar tudo que a gente vai passar aqui. Então, vamos lá começar com o nosso Looker Studio. Qual que vai ser o objetivo aqui, pessoal? A gente precisa juntar todas as informações aqui em uma tabela só, para que a gente consiga colocar num gráfico, numa tabela e tudo mais. Olhando aqui com esses dados, parece ser muito simples eu apenas copiar essa coluna e colar aqui. Mas é porque é um exemplo simples para todo mundo entender. Se fosse uma base da vida real, pode ser que não seja tão simples assim e realmente você precise combinar esses dados aí de uma forma mais automática. Então vamos abrir aqui o nosso Looker Studio, então lookerstudio.google.com. Vamos criar aqui um novo relatório em branco. E essas coisas, pessoal, eu já expliquei na primeira aula de introdução ao Looker Studio, então eu vou um pouquinho mais rápido. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card do vídeo. Então, se você quiser ver lá primeiro, para ter uma noção básica do Looker Studio, e depois volta para cá. Aqui ele já está pedindo a nossa base de dados, então a gente vai clicar aqui em Planilhas Google e vai clicar aqui na planilha Base de Imóveis. É essa base que vocês vão ter criado a cópia e vocês vão utilizar para fazer o nosso exemplo de hoje.
Então, como eu mostrei lá, a gente tem 4 abas: imóveis, venda, locação e ofertas, que é a mesma coisa que está aparecendo aqui: imóveis, venda, locação e ofertas. A gente vai importar todas essas 4 abas, beleza? Então, eu vou fazer uma por uma aqui. Vou clicar em imóveis, vai ficar tudo selecionado aqui e eu vou adicionar. Ele vai carregar um pouquinho. Ele vai criar aqui já uma tabela para mim automático, mas a gente não vai usar isso aqui agora, tá? Então, primeiro vamos importar todas as abas que a gente tem. Vamos aqui de novo em adicionar dados, planilhas Google, base de imóveis, aba venda, adicionar. Adicionar dados, de novo em planilhas Google, base de imóveis, agora é a aba locação, adicionar. E por último, adicionar dados, base de imóveis, aba ofertas. Então agora a gente tem todas as nossas abas importadas aqui dentro do Looker Studio, tá? Então eu vou apagar esse exemplo aqui, vou apertar um delete e a gente vai começar a nossa mesclagem do zero, tá? Então qual que vai ser o nosso primeiro exemplo? Eu quero primeiro mesclar as informações que a gente tem nessa aba de imóveis com a aba de venda. Então eu quero trazer esses valores de imóveis aqui para a mesma tabela que a aba imóveis. Ela vai ficar uma coluna aqui na direita, tá? E eu vou mostrar quais são os tipos de mesclagem que a gente consegue fazer. Então, para a gente criar uma nova mesclagem, uma nova combinação de dados, nós vamos vir aqui no menu Recurso, Gerenciar Mesclagens. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui a gente não tem nenhuma mesclagem, então ele está em branco. A gente vai clicar aqui em Adicionar uma combinação. Não se assuste, tá, pessoal? Parece meio complicado aqui a interface, mas é bem facinho de utilizar. Então, o que ele traz aqui primeiro? Aqui a gente vai escolher quais são as abas que a gente quer combinar os dados. Aqui ele já trouxe uma base automática para a gente, que é a aba Imóveis, que é essa abinha aqui, que é a que a gente quer, tá? E eu já vou adicionar qual que é a outra tabela que eu quero mesclar. Eu vou clicar nesse botão aqui, Mesclar outra tabela, e vou escolher a aba Venda. Então é só clicar aqui em Venda, que seria essa outra abinha daqui, ó. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo. Agora que eu já tenho as duas abas selecionadas, eu vou escolher aqui nas dimensões quais colunas que eu quero trazer para essa combinação de dados. Então, por exemplo, a gente está falando da primeira aba Imóveis. Eu vou utilizar, na minha visão, todas essas colunas aqui, ó, ID, quarto, vaga e banheiros. Então, eu vou selecionar aqui também. O ID já está aqui. Eu quero trazer para cá os banheiros. Quero trazer os quartos e quero trazer as vagas também. Aqui a gente não tem métrica, então vai ficar vazio. E nem data, então o período vai ficar vazio também. Agora, da outra aba, o que eu quero trazer? Vamos lá. A gente tem a aba Venda. Eu quero trazer o ID do imóvel e o preço de venda. Então, a gente volta lá. O ID do imóvel já está aqui. E a gente adiciona o preço de venda. Só que aqui a gente pode colocar ele como métrica. Então, a gente clica aqui embaixo e coloca como métrica. Poderia colocar como dimensão também, mas como ele é um número, eu vou preferir colocar ele aqui como métrica. Período a gente não tem nenhuma data, então vai ficar desse jeito. Então, nesse momento a gente escolheu quais colunas que a gente precisa trazer de todas essas duas abas que a gente tem. E agora a gente vai escolher qual que é o tipo de conexão entre elas. Então a gente vai clicar nesse botão aqui de configurar agrupamento. E aqui a gente vai ter algumas opções, tá? Parece um pouco complicado, mas é bem tranquilo de entender. Então, presta um pouco de atenção e acompanha aqui comigo. A primeira opção que a gente tem chama externa à esquerda. O que quer dizer isso aqui? Em inglês é muito conhecido como left join, né? Então, o que ele faz? No desenho aqui dá para perceber, ó. Imagina que esses dois círculos são as duas bases que a gente tem. Então, quando a gente escolhe essa opção, ele vai pegar a base da esquerda como referência e tudo que tiver igual com o da esquerda, ele vai puxar os dados da direita para a esquerda também, né? Então, como assim? Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa mostrar para o Looker Studio qual que é a coluna igual dentro dessas duas abas.
Então, se a gente olhar aqui na aba imóveis, a gente tem a coluna ID do imóvel e ela também aparece aqui na aba de venda. Deixa eu voltar aqui esse M maiúsculo, senão ele vai dar problema lá no Looker Studio. Então, ele tem a mesma coluna aqui, ID imóvel. Então, é isso que a gente vai colocar lá como referência, aqui embaixo. Ó. Então, condições do join. A gente vai escolher aqui, ó, já está escolhido automático, né? Mas a gente, se não tiver, você coloca aí ID imóvel da tabela 1, que é essa da esquerda, e vai linkar com o ID imóvel da tabela 2. Então, essas duas bases, essas duas abas têm essa informação em comum. Por mais que não tenha todos, né, que a gente viu aqui que tem imóvel 60 até 64, esse aqui não tem importância. Essa coluna tem que ser a mesma coisa, né, o mesmo objetivo, que é o ID, do que essa aba aqui. Então, a gente já escolheu, já vinculou essas duas, e a gente vai pegar aqui à esquerda. O que ele vai acontecer? Ele vai pegar a aba de imóveis como referência e vai trazer tudo o que tiver o ID igual da tabela direita para a esquerda. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ID 15. Na aba da esquerda, a gente também tem o ID 15. Então, como aqui a nossa esquerda é a referência, ele vai pegar essa linha aqui e vai puxar essa informação que está nessa outra aba e colocar os 400 mil aqui do lado. Certo? Então, nós vamos lá no Looker Studio, já selecionamos. Vamos colocar aqui em salvar. Então, aqui a gente já escolheu a nossa primeira condição. Tá? Depois eu vou mostrar como que funcionam as outras condições também. Aqui, pessoal, se vocês quiserem colocar um nome de cada tabela, pode colocar para ficar mais fácil. Então, eu vou pôr aqui, só para a gente identificar, a aba imóveis. E aqui a aba venda. E aqui é muito importante de você nomear a combinação de dados que você está fazendo. Então, eu vou escrever aqui, só como exemplo, combinação 1. Tá? Aqui na direita, ele está mostrando todas as colunas que a gente tem na nossa mesclagem. Então, seria essas colunas aqui, mais essas colunas daqui. Né? Aqui essa opção está marcada para ele ocultar os campos que são repetidos. Então, o ID ele mostra duas vezes. Como eu estou com essa seleção marcada, ele vai aparecer só uma vez aqui. Se eu tirar, vai aparecer duas vezes. Tá? Então, vamos deixar selecionado. E a gente pode aqui colocar em salvar. Então, já salvou. A gente vai fechar e vamos fazer um exemplo aqui para ver como que ficou a nossa combinação dos dados. Vamos aqui em adicionar um gráfico, tabela, e vamos colar aqui. Pessoal, se a gente olhar aqui nos nossos dados, vocês podem ver que a gente tem as 4 abas da nossa base, que é essa daqui, e a gente tem a nossa combinação que a gente fez, lembra? Que a gente colocou o nome combinação 1. Então, estão todas as colunas aqui que a gente selecionou lá, e agora a gente já consegue utilizar. Tá? Então, eu vou selecionar aqui a nossa tabela. Eu vou só primeiro aumentar um tamanho para vocês conseguirem enxergar melhor. Beleza, vou abrir mais um pouco. Eu vou tirar essas linhas aqui da esquerda, esses números que a gente não vai utilizar. Pronto. Então, agora a gente vai escolher qual que é a base que a gente quer utilizar. E o que a gente quer utilizar é a nossa mesclagem lá. Então, a gente vai clicar aqui em fonte de dados. E aqui, dados combinados, que é a combinação que a gente criou. Então, a gente vai clicar nele. A gente tem aqui a nossa primeira dimensão ID imóvel, da nossa combinação 1. E eu quero trazer as outras colunas agora. Então, ID, os quartos, as vagas, os banheiros e também o preço de venda. Então, a gente vai selecionar aqui na dimensão. Banheiros, quartos, vagas e aqui o preço de venda. Então, a gente conseguiu mesclar essas duas bases em uma só. Então, quando a gente precisa utilizar diversas bases de dados, né, a gente consegue fazer essa mesclagem para a gente conseguir trabalhar na mesma visualização. E lembrando, pessoal, o Looker Studio ele tem limite de até 5 bases que você consegue fazer a combinação, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá?
Aqui como exemplo, pessoal, lembra que a gente já aprendeu? Se a gente quiser colocar aqui ele como real, a gente vai lá em recursos, fonte de dados adicionadas, venda, a gente edita aqui, e o preço de venda a gente escolhe aqui em moeda real brasileira. Então é só um detalhe aí para vocês aprenderem caso vocês não sabiam. Então a gente fecha aqui, ele vai mostrar para a gente já o valor em real. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro exemplo. Agora eu vou mostrar os outros tipos de combinação. Esse aqui é bem facinho, né? Para a gente editar a nossa combinação, a gente pode vir aqui nesse lápis ou também lá naquele menu que a gente tinha utilizado em gerenciar mesclagens. Eu vou clicar aqui que é um pouco mais rápido. Então agora eu quero mostrar para vocês o outro tipo de condição. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês como que ficou a nossa mesclagem para a esquerda. Então aqui, para ficar mais fácil de ver, eu vou ordenar o ID do imóvel. Vou deixar ele aqui de forma crescente. E vocês podem ver que se a gente abrir aqui, ele vai até o imóvel 64, né? Só que ele não trouxe aqui aqueles imóveis da aba 2, do 31 ao 35. A gente vê aqui, ele vai até o 30. E por que ele não puxou? Como a gente escolheu o tipo externa esquerda, ele só vai levar em consideração o que está nessa aba da esquerda. Então, como não tem essa aba aqui da esquerda, dos imóveis. Então, como não tem aqueles imóveis do 31 para frente, ele não vai puxar aqui nessa condição de esquerda. Para a gente conseguir puxar agora esses outros imóveis aqui, a gente vai utilizar a condição à direita, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vocês façam aí também para vocês irem aprendendo como funciona. Vou editar aqui a combinação. Vou escolher aqui a condição externa à direita e vou clicar em salvar. Salvar aqui também. Então, quando eu salvar, ele vai dar esse errinho, porque a gente precisa escolher novamente aqui o nosso ID. E agora, pessoal, o que aconteceu? Eu vou ordenar aqui de novo o ID do imóvel. Ele vem aqui do 15 até o 35. Por quê? Porque a nossa base da direita, que é a nossa aba venda, ela só vai até o 35. Então, se você vê esses valores aqui em branco, é porque essas informações de banheiro, quarto e vagas, a gente não tem essa informação desses imóveis do 31 ao 35 nessa aba aqui de imóveis. Então, é por isso que vem em branco, porque a gente não tem essa informação aqui. Isso é a diferença do externo à esquerda e externo à direita. Eu estou escolhendo aqui qual que é a base de referência que eu quero utilizar aqui na minha visualização. Certinho, pessoal? Agora a gente vai para o próximo tipo de combinação. A gente vem aqui de novo no lápis. Vem aqui em condição interna. O que quer dizer essa aqui interna? No desenho dá para perceber também que agora a gente não leva referência nem da esquerda e nem da direita. A gente vai combinar o que tem em comum nas duas bases. Então, se a gente colocar aqui em salvar, vamos salvar aqui também. Vou fechar aqui. A gente vai precisar escolher de novo. A gente põe aqui ID imóvel. E o que aconteceu agora? Eu vou ordenar aqui novamente, para ficar mais fácil de ver. Vocês estão vendo que aqui está do 15 ao 30. Né? E se a gente olhar nas duas bases, esse aqui tem 60 a 64 e esse aqui tem do 31 ao 35, mas nenhum deles dois estão aparecendo aqui, porque aquela condição só vai mostrar o que tem em comum nas duas bases, e o em comum só vai até o 30. É por isso que ele só mostra lá pra gente até o 30. É bem simples, né, pessoal? Então, agora o próximo que a gente tem, a gente vem aqui na condição, é o externa completo. Isso aqui ele pega todas as combinações possíveis que tem nas duas bases e junta tudo em uma base só. Então, se a gente clicar aqui e apertar em salvar, vamos fechar aqui. Vou colocar aqui também em ordem crescente.
E aqui, pessoal, ele pegou tudo que tem na aba de imóveis e tudo que tem na aba de vendas e juntou tudo, linkado pelo ID, né, que foi onde a gente colocou aqui. Então, ele ainda está linkado pelo ID do imóvel, só que ele traz todas as combinações possíveis. Então, ele trouxe aqui do 15 ao 30 ao 64, porque diz referência à nossa primeira tabela lá de imóveis. E a gente pode puxar aqui nessa opção também a outra coluna de ID de imóveis da segunda base que a gente tem, que vai trazer do 31, que é os números que a gente não tem na primeira aba. Aí, pessoal, quando que você vai utilizar cada tipo de mesclagem? Vai depender muito do que você precisa utilizar, tá? Do que você precisa montar. Nós vamos fazer um outro exemplo aqui que eu vou mostrar, uma aplicação, e vocês vão entender um pouquinho melhor aí qual tipo que eu quero escolher para melhor mostrar nas nossas visualizações. E aí, pessoal, sobra mais uma opção para a gente, que essa aqui eu também não preciso mostrar tanto, que é a cruzada. A cruzada ela faz quase a mesma coisa do que a externa completa, mas aqui não tem nenhuma chave vinculada a nenhuma das bases, né? Aqui a gente tem aquelas duas que ficam aqui embaixo, e essa aqui não. Essa aqui ele faz todas as possíveis combinações entre as duas abinhas. Então, vou salvar aqui só para mostrar. Vou fechar. Então, aqui a gente também tem essa opção aqui que a gente pode utilizar, tá? Então, a gente pode adicionar aqui a coluna de imóveis também e utilizar do jeito que a gente precisa. Aqui vocês vão perceber que os valores estão todos iguais, né? E o porquê? Porque a gente está utilizando ele como métrica, como soma. Então, dependendo do que você for fazer e se você for usar uma métrica ou não, tem que tomar esse cuidadinho aí para que ele não faça essa soma, né? Então, a gente poderia ter colocado ele aqui como uma dimensão e aí ele ia aparecer os números certinhos de cada imóvel. Agora, vamos para um exemplo um pouco mais prático, tá? Com todas essas abas que a gente está utilizando. Eu vou fechar essa daqui, então eu vou apertar um delete e a gente vai criar uma nova combinação. Vamos lá em recurso, gerenciar mesclagens, vou adicionar uma nova combinação e agora eu quero fazer o que? Eu tenho a nossa aba aqui de ofertas, que cada linha é uma oferta onde um comprador, né, fez ali para o proprietário do imóvel. Então a gente tem aqui a data dessa oferta, o ID do imóvel, o nome do interessado, o nome do corretor e qual que foi o tipo ali, né? A venda ou a locação. Então, eu quero começar por ela aqui. Então, a gente vai puxar primeiro essa base de ofertas e vou escolher aqui o que eu quero trazer. Então, eu quero trazer a data, o ID do imóvel, o interessado, corretor e o tipo. Aqui no período, a gente pode colocar a data que a gente tem, certo? E aqui eu vou adicionar as outras abas que a gente tem lá. Então, eu quero trazer a aba de imóveis, eu quero trazer a aba de venda, para a gente puxar o valor de venda, e jogando aqui para o lado, eu quero puxar também a nossa aba de locação. Então, agora um pouquinho mais rápido, eu vou puxar as colunas que eu preciso da aba de imóvel. Então, eu vou pegar aqui banheiros, quartos e vagas. Vou jogar aqui para o lado. Eu vou selecionar aqui nas métricas o preço de venda. E aqui eu vou escolher a nossa métrica de preço de locação, certo? Aqui eu não vou colocar os nomes, tá, pessoal? Que é só um exemplo, então se você quiser deixar um pouco mais organizado, você pode colocar os nomes aqui das abas. E aqui na direita, a gente vê quais são as colunas que ficaram na nossa combinação, que a gente vai utilizar depois. Agora, pessoal, a nossa configuração aqui de agrupamento, a gente vai utilizar como referência a nossa aba Ofertas. Então, eu quero que seja a aba Ofertas a nossa referência aqui para a esquerda, tá? Então, todos eu vou utilizar com base na nossa aba de Ofertas. Então, aqui eu vou linkar o ID do imóvel com o ID do imóvel da tabela 2. A gente pode clicar em salvar. Então, eu linkei esses dois aqui. Agora, eu vou linkar esse terceiro, a externa esquerda também, e eu vou escolher o ID da tabela 1, que é a nossa tabela de ofertas. Então, eu vou deixar aqui e a tabela 3. Ele já deixou certinho para a gente. Vou salvar também. E aqui eu vou colocar também externa esquerda
o ID do imóvel da tabela 1, que é a nossa tabela de ofertas, e o nosso ID imóvel da tabela 4 aqui. E vou salvar. Eu vou dar o nome aqui de combinação 2. Vou salvar aqui. Assim que salva, a gente pode fechar. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca aqui nessa tabela. Vamos aqui em adicionar um gráfico. Tabela. Vou clicar aqui. Vou aumentar aqui um pouco o texto para ficar mais fácil de vocês verem. Abrir mais um pouquinho. E aqui a gente vai escolher a nossa combinação 2. Então vamos aqui. Beleza. Vamos tirar também o nosso número de linhas aqui que a gente não vai precisar agora. Só para ficar um pouquinho mais limpo. E a primeira coluna que eu quero trazer vai ser a data da oferta. Então eu vou clicar aqui em data. Vou jogar aqui, clicar e arrastar para cima, que vai ser a nossa primeira coluna. Depois eu quero o ID do imóvel, que já está aqui. Eu quero o nome do interessado. Quero o nome do corretor. E quero o nome, o tipo aqui de oferta. Então, vou ajustar aqui. Uma dica, pessoal, se você quiser ajustar um pouco mais rápido, é só clicar com o botão da direita, redimensionar colunas, aí tem duas opções. A gente pode colocar aqui, ajustar aos dados. E também eu quero trazer as informações do imóvel, Aqui ele já trouxe o número de banheiros, mas eu quero colocar ele como dimensão. Então, eu vou clicar aqui em banheiros, quartos e vagas. Então, pessoal, vocês viram que a gente está mesclando todas as abas em uma tabela só, E isso, quando você tem tabelas muito grandes, facilita demais para você trabalhar com elas. E agora, pessoal, a gente tem mais duas coluninhas que a gente pode trazer aqui, que é a coluna de preço de venda e a coluna de preço de locação. Esse preço de locação aqui eu também vou ajustar para aparecer em real. Então, eu vou vir aqui em locação, editar, preço de locação, moeda, real brasileiro, concluído. Então, ele também trouxe essa informação. E, pessoal, agora é a dica que eu falei para você que ia trazer aqui no final do vídeo, que é um negócio bem legal aqui que vocês podem fazer nesse exemplo para vocês praticarem. Aqui eu tenho a nossa lista de ofertas, Então, tem a data aqui. E aqui ele me fala qual que é o tipo de oferta, se é locação ou se é venda. E aqui eu não quero trazer o preço de venda e o preço de locação. Ele está meio apertado aqui, mas a gente já vai ajustar, tá? Eu não quero trazer esses dois valores. Eu só quero trazer se... Aqui está a locação, então eu quero trazer só o valor da locação aqui. E quando tiver venda, eu quero trazer só o valor da venda. E como que a gente faz isso daqui? É uma coisa nova que eu ainda não mostrei no canal. Nos próximos vídeos eu vou trazer uma coisa mais aprofundada. Mas aqui eu vou fazer bem rapidinho, só como um conteúdo extra para vocês. A gente vai fazer o que então? Adicionar uma nova métrica. Deixa eu só fechar aqui primeiro, para ficar mais fácil de ver. Então eu vou adicionar uma nova métrica, com a tabela aqui selecionada. Vou vir aqui em criar campo. E aqui, pessoal, a gente vai estar criando um campo calculado, tá? Isso aqui eu vou mostrar também em outras aulas para ficar um pouco mais fácil de entender. Aqui eu vou colocar o nome de preço. E aqui na fórmula eu vou utilizar uma função chamada case_when. Esse case_when ele é uma condição onde eu posso determinar algumas regrinhas. Então eu vou escrever aqui e vocês vão entendendo o que eu quero dizer. Então, case_when a nossa coluna tipo ela for igual a venda, então eu vou clicar aqui, vou apertar o Enter. A nossa coluna tipo, já selecionou aqui em verdinho.
Quando ela for igual à palavra venda, vou pôr 2 aspas. Então, quando tiver esse nome venda aqui, then eu quero que apareça o preço de venda. Então, vou escrever aqui, ó, preço venda, que é o nome da nossa coluna aqui que aparece o preço da venda do imóvel. Então, vou clicar aqui, ó, preço venda. Se o tipo ele for igual locação, then, então, eu quero que ele traga o valor de locação. Então, preço, locação. E aqui a gente vai terminar apertando Enter e escrevendo End para finalizar a nossa fórmula. É um pouquinho mais complexo, tá, pessoal? Mas é um exemplo bem fácil aí para vocês já começarem a entender como que funciona esse campo calculado. Então aqui ele já deu o verdinho para a gente, então quer dizer que a fórmula é válida. E agora a gente vai apertar Aplicar. Vai carregar aqui para a gente. Então, eu vou tirar algumas colunas só para ficar um pouco mais fácil da gente ver, tá? Então, eu vou tirar aqui o banheiro, quarto e as vagas. Vou aqui redimensionar as colunas para ficar um pouquinho mais fácil de ver. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? A gente fez uma fórmula onde, dependendo do tipo de oferta, ele vai trazer qual que é o preço ali da venda ou locação. Então, aqui o nosso tipo é locação, ele trouxe o valor da locação. Quando o tipo aqui é venda, ele traz o valor aqui, ó, da venda. Então, fica mais fácil para a gente, né? Em vez de trazer os dois valores, só vai trazer o valor ali do tipo da oferta. Então, agora a gente pode tirar essas duas métricas e ficar só com esse preço aqui, que já diz respeito qual que é o tipo de oferta que está sendo feita. A gente também consegue trocar o tipo de coluna para colocar em real. É só a gente vir aqui na opção que está na esquerda, tipo, moeda, e procura aqui real brasileiro. Clica em aplicar. Então é isso, pessoal. Aqui a gente já tem todas as nossas informações de todas as bases que a gente tem. E a gente conseguiu fazer uma formulinha aqui para juntar o preço dependendo do tipo de oferta. Pessoal, eu espero ter ajudado nessa aula. Ficou um pouquinho mais longa, mas ficou uma coisa mais detalhada para vocês entenderem melhor. E qualquer dúvida que tenha ficado, coloca aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. E também, se te ajudou, se conseguir me ajudar também, se inscreve aí no canal para não perder aí os próximos vídeos e deixa um joinha no vídeo para a gente conseguir compartilhar com mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, pessoal. Até mais!